E os micro-resultados são importantes para definir uma coisa que é fundamental na aprendizagem e de quando atinges um resultado. Tu não fizeres um caminho sem objetivos ou sem plano, é apenas sonhos, porquê? Porque tu tens as metas, tens os objetivos, mas se não traças um plano, aquilo é apenas um sonho. Eu gostava de. As ações que eu estou a empreender estão-me a levar até ao ponto que eu quero chegar? Se sim, então eles vão-me dizer que eu estou-me a aproximar e vão-me dizer que Se alguém me está a dizer, eu vou para ali, se calhar é mais fácil de não falhar. Quase como uma justificação de se eu falhar, foram os outros que me disseram. não sabes quantos quilómetros é que faltam, o progresso não te está a dar a indicação dos quilómetros. Tu sabes que estás a 120 quilómetros de Lisboa, mas não sabes como é que vais para lá. Então tens um progresso, estou a 120, mas se eu sair aqui e virar à esquerda, vou ficar a 125. Ano novo, vida nova, fórmula de sucesso renovada, estamos aqui num novo espaço para trazer o melhor conteúdo sobre a real fórmula do sucesso e como é que todos nós vamos fazer este caminho juntos. Aqui neste novo setup temos um item para nós muito especial aqui, intensidade distorce tempo, e queremos começar precisamente este livecast por falar sobre aquilo que queres fazer em 2025. Está a entrar um ano novo, é um ano de renovações, definir novas metas, novos objetivos, e nós definimos que neste livecast íamos falar precisamente sobre isso. Para quem não nos conhece, o meu nome é Rubén Dias Marques, ao meu lado Bruno Lopes e Silva, e somos os hosts do podcast A Fórmula do Sucesso. Fazemos algumas entrevistas com pessoas sobre metodologias e formas que utilizaram para atingir aqueles que são os resultados que têm hoje em dia e que nós consideramos como sucesso. Mas esta parte dos resultados, isto tem aqui muito que se lhe diga, e por norma as pessoas têm alguma aversão ao planeamento e à definição de objetivos para o novo ano. Isto acontece por aquela conversa de eu quero que a vida me leve para o melhor que tem para me dar. No entanto, se continuares como tens continuado até agora, podem haver mais 3 décadas que a vida nunca te vai conseguir levar para o melhor que tem para dar. Isto por uma razão muito simples, é que o teu corpo quer uma coisa diferente da tua mente. E enquanto tu não definires resultados, tu não vais conseguir encontrar soluções para os teus problemas. Porque os problemas existem com possíveis soluções que requerem possíveis resultados. Quero começar este livecast precisamente por falar sobre resultados, como já devem ter percebido. Nós vamos fazer agora uma masterclass exclusiva para aqueles que são os nossos patronos da Fórmula do Sucesso. Se ainda não és no link do sítio onde estás a ver, tens acesso para ires para o Patreon e aderires à nossa comunidade de patronos, e lá nós vamos ensinar, no meio de janeiro, como é que podes definir e monitorizar alguns dos objetivos que tens para este ano. Decidimos que é um método que nós já usávamos em 2022, 2023, em 2024, e decidimos iterá-lo e ter algum feedback de algumas pessoas que implementaram connosco, e agora queremos sim partilhar gratuitamente para todos aqueles que fazem parte da nossa comunidade exclusiva. Portanto, se tu ainda não fazes parte e queres aprender este método que chamamos de Sistema GT, Sistema de Gestão Total, entra agora no nosso Patreon e faz parte da nossa comunidade. E precisamente dentro dos resultados, Bruno, eu quero-te trazer uma visão. Antes de mais, eu quero-te fazer uma pergunta sobre resultados. Alguma vez na tua vida tu sentiste que conseguiste atingir coisas que tu querias sem teres definido previamente resultados? E se sim, não os definiste conscientemente ou não os definiste de todo? Qual é que é a tua visão sobre os resultados aqui? Porque tu és uma pessoa super orientada a resultados. Olha, relativamente a essa questão, eu acho que, sendo totalmente transparente e totalmente direto, eu acho que realmente não aconteceu nada que eu não tivesse, eu não diria só planeado, mas que eu não tivesse procurado. Eu acho que tu falaste na introdução em algo muito importante, a questão de as coisas não acontecerem. Podem acontecer algumas coisas por acaso, serem obra do acaso, mas para mim não deixam de ser a orientação de vários pontos que tu trabalhas e que tu te orientas a predispor. Ou seja, para te de alguma forma ficar exposto a esses pontos. E realmente, nos 30 anos que tenho de vida, todas as coisas correram bem, e o ano que passou foi um ano muito bom para mim, para nós e para o projeto. Foi tudo o culminar de 10, 5, 3, 2 anos de trabalho. Ou seja, tu falaste bem, 22, 23, 24, temos vindo a iterar este método, esta fórmula, esta metodologia, esta ferramenta, porque eu acho que é aí que realmente os resultados aparecem. Pode haver sortes, a sorte pode fazer parte do processo, mas acho que os resultados é algo que tens mesmo que delinear e visualizar. Ou seja, há muitas pessoas que dizem que onde tu te quiseres ver daqui a 5 anos, tu vais conseguir lá estar. Claro que aqui eu acho que uma das coisas que podemos já desmistificar é a questão de faz metas, traça objetivos que sejam
para já atingíveis, porque para não te frustrares, e depois que tenham um quê de iteração. Seja que tu possas começar em 22, passar para 23, passares para 24, teres aqui quase uma questão de juros compostos nas metas que defines. E vou-te dar um exemplo, que é, há 2 anos comecei, não eu, mas uma pessoa a dizer, há 2 anos comecei a estudar inglês, no ano a seguir passei para japonês, depois passei para francês e ainda não consegui atingir os meus objetivos em inglês. Claro, ou seja, não estás a conseguir fazer aquilo que requer ganhar o step by step, aquelas micro decisões, e fecho com o quê? Fecho com a questão de chegar ao final do ano, defino os meus resultados todos, os meus resultados não têm nada a ver com os resultados do ano passado, o que é que eu vou atingir? Muito pouco ou nada. Porquê? Porque o caminho não é dizer que se faz caminhando, mas se faz caminhando mesmo, ou seja, vais aprender, vais fazer micro passos, vais aprender mais um bocadinho, vais melhorar, vais ficar mais capaz nessa vertente, e isso faz com que permita realmente crescer. E acho que é o primeiro ponto, respondendo, alonguei um pouco, mas respondendo à tua questão dos resultados, eu acho que quando as pessoas nos procuram, tanto a mim como a ti, o que é que nós devemos fazer, qual é que deve ser aqui a gestão, que métodos é que vocês usam, eu acho que a primeira coisa, tanto para nós como para quem nos ouve, que deve ter em conta é traçar resultados que não estejam sempre a mudar. Ok, nós mudamos a vida, nós mudamos a forma de pensar, mas ter esta questão quase de juros compostos, de eu vou definir alguma coisa que eu posso ir iterando. E aí sim tu vais ver resultados e vais ver conquistas, vais conseguir ter algo palpável. Acho que Começares esta é. começares a cultivar a cultura de micro-resultados. Sim, Micro-resultado é o segredo do sucesso, nós temos inclusive essa frase muito presente. E micro-resultados, neste caso, sucesso vem da palavra sucessão, sequência, ou seja, um isso. conjunto sucessivo de micro-resultados. E os micro-resultados são importantes para definir uma coisa que é fundamental na aprendizagem e de quando atinges um resultado. Porque um resultado só é atingido quando tu tens uma aprendizagem sobre um determinado processo. Certo. Imagina, um resultado é uma lacuna entre o teu estado atual, o presente insuportável, e o teu futuro ideal. E o que tu separa este do futuro ideal é precisamente a iteração de comportamentos, como nós costumamos dizer, que te leva até ao futuro ideal. No questão dos micro-resultados e da sucessão, eles fazem com que tu tenhas a sensação de conquista constante. Ou seja, o teu Certo. estado emocional está muito mais propício a continuar a conquistar. Por norma, no senso comum, ou naquelas frases que nós vemos motivacionais, chama-se de momentum, que Yeah. é quando tu crias um momentum de uma parte emocional muito importante, durante um processo de aprendizagem, seja ele qual for, o teu cérebro precisa de ter não só a estabilidade emocional, mas recompensas consistentes, neste caso recompensas recorrentes, que te possam trazer um pequeno sabor de sucesso, se podemos chamar assim. Ou seja, eu estou a progredir neste processo. E quando tu inicias uma fase de aprendizagem para sim, mais tarde chegares a uma fase de resultados, tu tens estes micro resultados. E aqui talvez tenha sido um dos pontos mais importantes que nós afinámos no nosso método que vamos partilhar com a comunidade, que foi definir resultados, ou neste caso, definir objetivos, alvos, metas, não é difícil, mas é muito difícil e foi as nossas primeiras dificuldades de definir monetização para estes resultados. Sim. Ou seja, se estamos ou não a diminuir a lacuna entre o presente exportável e o futuro ideal. E diminuir a lacuna, na nossa perspectiva, é precisamente através de tu perceberes as ações que eu estou a empreender, as ações que eu estou a aplicar, estão-me a levar até ao ponto que eu quero chegar? Se sim, então os meus KPIs, os meus instrumentos de monitorização que nós partilhamos convosco também nesse sistema, eles vão-me dizer que eu estou-me a aproximar e vão-me dizer que o gap, a lacuna, está a diminuir da distância que eu estou no presente até ao meu resultado ideal. E eu diria ainda mais uma coisa, não é se me estou a aproximar, mas é quanto é que eu me estou a aproximar. Se e como, sim, Porquê? Porque para já vais tendo uma noção, ok, a coisa está a ir, mas tu podes estar a ir no sentido contrário. precisamente. Ou seja, podes ter que vai dizer assim, epá, não é isto, mas eu tenho que dar o shift e mudar. Só que não mudas o objetivo. E há uma frase que eu gosto, que é metas sem objetivos são apenas sonhos. Porquê? Porque tu, se tu não fizeres um caminho sem objetivos ou sem plano é apenas sonhos, porquê? Porque tu tens as metas, tens os objetivos, mas se não traças um plano, aquilo é apenas um sonho. Ah, eu gostava de, eu queria começar, eu gostava de fazer qualquer coisa. E isto é muito importante. O que tu disseste, a monitorização, e isso se calhar falhou na minha vida Sim, algumas e vezes. na minha. Ou seja, eu quantificava, fazia os objetivos e depois, passado 3 meses, então como é que nós estamos? Não faço ideia. Ou seja, não tenho uma magnitude. Não sei se progredi 10%, 5%, se estou a ir no caminho certo. O caminho certo nós nunca sabemos bem se estamos a ir,
é quase uma percepção, mas eu acho que isso é bastante importante teres aqui a questão da monitorização. E porquê? Porque há outra coisa que é, nós falamos aqui muito de conhecimento, mas qual é a diferença entre tu teres aqui uma questão de conhecimento ou sabedoria nesta vertente, que eu acho que é o que falha, e também ouves muitas pessoas a falar disto, muitas sem provas dadas, e outras que te trazem frases vagas, e a sabedoria é tu saberes que o tomate é um fruto. Não, desculpa, o conhecimento é saberes que o tomate é um fruto. A sabedoria é saberes que não o podes meter na salada de fruta. Ou seja, são coisas totalmente distintas. E eu acho que tu deves ter este conhecimento das metas, do que existe, do que é que podes fazer, das frameworks, dos sistemas todos, mas tens a sabedoria de os conseguires aplicar à tua vida e tirar alguma coisa concreta. Ou seja, conseguires monitorizar. E eu percebo que muitas das vezes isso fique passado, ou seja, temos as metas, temos planeamento, temos a monitorização, temos os KPIs gerais e muitas das vezes esta monitorização falha e eu Correto. acho que isso é um ponto mesmo muito importante e que não devemos descurar porque, mais uma vez, tu disseste muito bem, mas eu só acrescento o quão é que nós estamos a caminhar no objetivo. Isto falha por uma razão. Sempre que tu aprendes um novo tema, tu tens 4 níveis de aprendizagem, que é ou seja, níveis de consciência, que é uma incompetência inconsciente, tu não sabes que não sabes o que não Certo? sabes, Já. tens uma incompetência consciente, tu sabes que não sabes aquilo e até queres melhorar naquele ponto, Uhum. tens uma competência consciente, que é tu já sabes, mas sabes porque aplicas alguma energia e esforço a conseguir que aquilo aconteça, Certo? e tens um quarto estágio da aprendizagem, que é uma competência inconsciente. Por norma, uma memória muscular, algo que tu já treinaste tanta vez e que já consegues praticar sem dedicar grande atenção ou energia. Eu quero adicionar aqui um quinto estágio, que por norma não é falado, que é mestria, que eu acho que ainda vem depois de uma competência inconsciente. Mestria é quando tu vês alguém a fazer uma habilidade que existe tanto esforço, tantos anos de dedicação e ele faz com que aquilo pareça Parece fácil. simples. Já, E já. qual é que é o problema na definição de resultados que acontece? É que tu ainda estás numa fase em que tu não definiste resultados, tu ainda estás numa incompetência inconsciente. Porquê? Tu sabes que queres atingir, não sabes como é que fazes. Aqui já diria que entras numa incompetência consciente. A seguir, tu começas a definir objetivos, então, ou resultados. Aqui tu já entras numa fase de competência consciente. Tu dedicas, te escreves num papel, etc. Tudo bem. Mas tu ainda estás numa fase de estágio um na parte de monitorização. É Ok. como tu estás a descobrir, por exemplo, como é que eu vou daqui para Lisboa, tu tens que ter um método e um progresso. Um Certo? progresso diz-te, falta-te 100 km para chegares a Lisboa, e um método diz-te, vais pela A8. No entanto, tu sabes que estás a ir para a A8, mas queres ir para o Porto, não sabes quantos quilómetros é que faltam, o progresso não te está a dar a indicação dos quilómetros. Tu sabes que estás a Sim. 120 quilómetros de Lisboa, mas não sabes como é que vais para lá. Então tens um progresso, estou a 120, mas se eu sair aqui e virar à esquerda, vou ficar a 125. O progresso vai aumentar ainda, vou ficar com lacuna maior Só que é no sentido contrário, e correto? nunca vou conseguir chegar a Lisboa. Então é muito importante, quando nós definimos qualquer coisa, seja eles resultados ou queremos extrapolar para outra coisa da nossa vida, termos sempre um método e uma maneira de medir o progresso. Isto acho que seria o conselho que nós daríamos e deixaríamos neste livecast para quem o faz. Depois, dentro da aprendizagem, eu ainda te quero trazer uma visão também a quem nos ouve, que é a aprendizagem simples e a aprendizagem generativa. Nas nossas áreas de tecnologia, hoje fala-se muito da inteligência artificial generativa, e a inteligência artificial generativa advém precisamente de uma parte que explica a aprendizagem generativa ou então a aprendizagem em loop. Aprendizagem simples. Tu iteras uma sequência de comportamentos e aprendes com ela. Estás com dores de cabeça, vais ao médico agora. O médico prescreve-te um analgésico. Tu tomas o analgésico, já sabes. Olha, se eu tiver dor de cabeça amanhã, tomo o mesmo analgésico e passa uma dor de cabeça. Aprendizagem simples. É um problema simples, uma solução simples. Tens uma empresa. Queres fazer investimentos para aumentar a capacidade de produção da empresa. Chegas à empresa, investes em 5 máquinas, amanhã as máquinas chegam, daqui a 6 meses, capacidade plena da empresa, mais 50% de capacidade de produção. Problemas simples, soluções simples. Aprendizagem de duplo loop ou então a aprendizagem generativa. Tu começas a colocar nesta equação partes de consciência e partes de suposições. Mesmo exemplo do homem que vai ao médico. Tu chegas ao médico, o médico passa-te uns comprimidos para a dor de cabeça. Tu tomas os comprimidos e pensas assim: porquê é que eu estou com dor de cabeça? Qual é que é a razão? É a minha alimentação? Yeah. É o meu Identificar a estado raiz. sedentário?
E então tu começas a iterar com base na tua suposição. Se eu suponho que me estou a alimentar mal, então eu vou-me começar a alimentar bem. A mesma empresa vai fazer um investimento. Então eu quero primeiro perceber o investimento que eu vou fazer em novas máquinas é num produto que daqui a um ano vai estar deprecated, que já não vai ser utilizado no mercado, vai Yeah. estar ultrapassado. Sim, então não faz sentido eu fazer este investimento. Então eu já estou a pôr aqui a pôr, eu já estou a pôr nesta equação um nível de consciência, crença e de suposições quando tomo uma decisão. Que é a diferença entre uma aprendizagem simples, problemas simples, soluções simples, e uma aprendizagem em duplo loop, que é imaginando aqui um diagrama em que tu tens uma decisão que resolve, dá origem a uma solução que resolve um problema e que itera novamente. Uhum. Em duplo loop, tu adicionas o loop de cima em que tens uma crença e tens aqui uma capacidade de supor um possível resultado. E é precisamente aqui onde tu vais gastar mais energia a definir a tua nova Sim, também meter consequência de mais aprendizagem. imprevisibilidade no fundo, porque aí vais meter mais uma camada é um achómetro, e falando mal e depressa, mas nós achamos que com base na experiência que eu tenho vou, mas isso é interessante porque dás aqui dois níveis, eu não tinha refletido sobre isso, E mas isso se é pensares interessante. nisso que estás a dizer da imprevisibilidade, ela já existe lá. Ah, Tu não lhe estás a atribuir, tu estás a identificá-la. sim, 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 Lá está, é a diferença entre ser simples ou ser duplo claro, loop ou claro, claro, generativo, claro. neste caso. E depois, se extrapolares isto para definir resultados, nós hoje não vamos falar aqui como é que se definem resultados na prática, porque nem sequer é esse o intuito. Mas tu, quando defines resultados, fazes-o sempre de um ponto de vista muito simples. Eu quero ser mais rico, então tenho que fazer mais dinheiro. Isto é uma aprendizagem simples. Uhum. Isto é uma definição, um problema simples, uma solução simples. Mas isto não te diz caminho nenhum, não te dá nenhum progresso, Yeah. nem te dá nenhum método para o fazer. Então, quando tu tentas definir um resultado, é importante que tu respondas pelo menos a 9 perguntas, que nós vamos também passar nesse método que vamos partilhar com a comunidade, pelo menos 9 perguntas que te dizem claramente: isto é o resultado que tu queres, ele identifica-se contigo, tu és o responsável por ele. Se sim, então vais aplicar esta estratégia e vais atingir então os teus resultados. Eu aqui diria até que não é bem definir resultados, é mais definir forma de atingir os resultados. Porquê? E aqui sabes que eu sou um bocado crítico nesse ponto, que é eu não gosto de definir resultados do género vou perder 5 quilos. Não, eu vou definir uma metodologia que me permita andar 30 minutos todos os dias e eu posso perder 5, 10, 20, 30. Porquê? Correto. Eu não gosto de meter um cap no resultado. Ou seja, aquela questão de definir, eu sei que tu também és assim, por isso é que Mas acho que é bom pegar nesse ponto. este ponto é interessante para quem nos ouve, porque muitas das vezes nós ouvimos dizer assim: vou definir resultados para 25, vou perder 10 quilos. Não. Definam uma forma, definam um comportamento e definam um hábito que os vai permitir fazer o quê? Treinar. Se passarem 10 quilos, 12, 14, 16, 20, o que for, porque desenvolveram uma coisa que é muito difícil, que é moldar o ambiente. Ou seja, porque é que a maior parte das vezes nós não atingimos resultados? Porque não moldamos o ambiente. É o quê? Eu agora, ano novo, vou beber 2 litros de água por dia. Costumo beber 100 mililitros, eu não vou conseguir beber 2 litros de água por dia. O que eu vou dizer é, vou implementar a beber um copo a cada 3 horas. Melhorou? Vou passar a beber um copo a cada 2 horas, a cada hora e meia. E daqui a 6 meses vocês estão a fazer isso automaticamente e já bebem mais do que os 2 litros. Não quer Verdade. dizer que seja o caso da água, mas eu acho que isto é mesmo muito importante nesta temática, que é quando nós nos focamos só no, do ponto A ao ponto B no B, a coisa não vai correr bem. E aqui partilho pela minha experiência, que eu acho que nós metemos logo as expectativas lá em É cima, eu verdade. vou faturar 500 mil euros este ano. Até podes faturar 2 milhões. Mas tens um método para o Porquê? Porque se fazer. tu definis que vais faturar 500 mil euros, se tu tiveres a 6 meses de faturar e já atingiste os 500 mil euros, tu vais perder a força. E se tiveres um método, tentares e traz um método, podes faturar 500, 700, 1 milhão e por aí fora. Como em tudo. Porquê? Porque é isso, tal e qual Verdade. como para desfazer um hábito. Ou seja, falando de hábito para atingir resultados, falando do hábito contrário, o vício, não deixa de ser um hábito, para nos afastar dos resultados. Mesmo para quebrar isso, há coisas que têm que acontecer. E eu acrescentando só isso, porque quero pegar no que tu disseste e acrescentar um ponto, mas só fazer este parênteses que eu sei que na tua cabeça isso é totalmente assim que funciona, mas para deixar a quem nos ouve esta nuance de, ao definirem as coisas para 25 e depois de terem também acesso aqui ao sistema GT connosco, perceberem que isto é mais do que escrever coisas e eu quero fazer isto. Não, eu quero mudar a minha vida, quero mudar os meus hábitos para que isto aconteça. E outra coisa, podem também fazer isso se estiverem em casal, se estiverem com amigos, partilhado, porque partilhar o fardo e dar a questão da responsabilização, muito mais facilmente tu consegues fazer alguma coisa. Que é, se eu te disse a ti que vou fazer 50 treinos,
mais dificilmente eu vou falhar do que se guardar só para mim. Mas, Sim. mas eu queria trazer outro ponto. Isto foi Antes, só. antes de mudares, deixa-me Força. só contextualizar uma coisa que falaste muito importante e que eu queria também trazer aqui hoje, que é, tu falaste de moldar ambiente. Dentro de um processo de aprendizagem ainda sobre aquilo que falava, moldar ambiente encaixa-se na categoria, se lhe pudermos assim chamar, de níveis neurológicos. E por Ok. norma nós no clichê chamamos de o ambiente influencia-te, a média das 5 pessoas com quem tu te dás influencia-te bastante. Isto é tudo verdade. Sim, sim. Mas nós aqui na forma do sucesso nós gostamos muito de perceber isto é verdade porquê? Claro, O que é que está claro, por trás claro, disto? claro, claro, E o que claro. está por trás do moldar ambiente, as médias das 5 pessoas, a forma como tu te vês e visualizas no futuro, molda a tua realidade. O que está por trás disto chama-se nível neurológico. E o nível neurológico faz com que tu tenhas uma percepção real daquilo que está a acontecer à tua volta ou da forma Uhum, como tu te vês, como se ela estivesse realmente a acontecer. Ambiente, por exemplo, porque é que ambiente é tão importante? Porque nós temos uma coisa chamada hyperfocus, nós não conseguimos extrapolar muito. Apesar de alguns de nós e pessoas que nos estão a ver conseguem de certeza ser melhores do que nós nesse aspecto, conseguimos visualizar de um ponto de vista amplo, não uhum, quer dizer que nós consigamos extrapolar muito além daquilo que nós temos ou claro. daquilo que conhecemos. E porquê? Porque estamos num estado de incompetência inconsciente. E Há as coisas que tuas nós lentes não só vão até ali, só Há conseguem ver coisas que tu aquele. não Já, consegues perceber já, se não já. tiveres experiências lá. Tal e Ou qual? seja, tu só vais conseguir perceber quando tiveres experiência necessária dentro daquela área para extrapolares e teres uma fase de criatividade dimensional, que é outro Uhum, conceito que já. depois podemos explorar. Mas dentro do nível neurológico, traz-te uma sensação constante de a realidade é isto e só chega até aqui. Então faz com que tu tenhas uma percepção do teu ambiente como se fosse uma realidade tua também. Sim. Porque é que as pessoas falam que se tu começares a dar com 5 pessoas que faturam X milhões por ano, tu vais começar a ser a sexta pessoa? É precisamente porque os comportamentos e atitudes que eles têm perante a forma como se fatura dinheiro, ou como se faz ginásio, ou como se faz Ou dieta, corrida, é claro. precisamente aqueles que te vão incutir a ti. E a tua parte inconsciente, incompetente, torna-se então numa competência consciente. Queria só Não, não, contextualizar eu acho, dois eu acho que isso é muito pontos. importante, porque mais uma vez disseste, e não quer dizer que seja só na faturação, mas se tu começares a correr e começares a correr com pessoas que já correm, que percebem de sapatilhas, que percebem de equipamento, que percebem de nutrição, que percebem de alimentação, tu vais beber esse conhecimento, essa aprendizagem e vais conseguir potenciar muito mais. Eu acho que isso é outra Correto. coisa que é realmente verdade, mas que muitas das vezes é romantizada, sempre com a mesma história de rodeia-te das 5 pessoas. Sim, isso, mas como tu disseste bem, nós o que tentamos fazer aqui é ir atrás, nós próprios, ir atrás de porque é que isto acontece e testarmos. E uma das coisas que eu trago agora e que testei, que acho que isso mudou em grande parte a minha postura na vida e a minha vida, foi a responsabilização. Ou seja, eu acho que há aqui uma grande, e desculpem quem está a ouvir, mas de certeza que faz parte disto, que é eu não faço porque o ginásio só abre às 7, eu não faço porque a minha mãe não quer, eu não faço porque está frio, eu não faço porque está calor. Eu tive numa palestra com o Miguel Oliveira, piloto, que todos vocês conhecem, e a primeira coisa que o Miguel disse foi: eu só comecei a ganhar provas na altura quando metia responsabilização em mim. Porque eu caía, porque era pelo piloto da frente, ou porque as pessoas que meteram os pneus não meteram os pneus certos, ou porque tinha chovido. Ele disse assim: a partir do momento em que eu aceitei que a responsabilização era minha, chovesse ou não, eu dava o melhor. Mudassem os pneus ou não, eu dava o melhor. Caísse ou não, eu dava o melhor. Se caía é porque eu não consegui ter as skills necessárias. É claro que não podemos levar isto ao extremo e temos que ter noção dos fatores externos, mas isto muda realmente as coisas. Verdade. Porquê? E tu sabes, há ciclos em que estás a ler, ou estás a estudar, ou estás a treinar, e que te vais mais abaixo, e a responsabilização é tua. É aceitar, claro, é pá, se é por alguma coisa que está a correr menos bem da minha vida, está tudo certo. Mas não deixa de teres que aceitar que aquilo é assim por causa de ti. E não vale a pena estás a culpar os outros. Se eu quiser atingir um objetivo Verdade. contigo, eu e tu para atingir um objetivo, se não estiveres a dar o teu melhor, eu tenho duas opções. Ou dou eu pelos dois, ou começo-me a queixar e dizer: pois eu não consigo atingir este objetivo porque o Ruben não está a dar o melhor dele. Certo, o Ruben pode não estar a dar o melhor dele naquela altura, mas se calhar no mês a seguir não dou eu o meu melhor e dá ele. E essa postura de perceber, de responsabilizar e até para fazerem o contrário. Imaginem, eu e o Ruben estamos atrás de um objetivo, o Ruben não está a dar o melhor, mas se o Ruben tiver a responsabilização de chegar ao pé de mim e dizer assim: olha, Bruno, eu não estou bem, não estou Não emocionalmente estou bem, focado não ou estou tenho um focado, desafio, estou mudei de num desafio trabalho, qualquer qualquer, coisa. mas pá, aguenta aqui o barco, vamos para a frente. Eu estou-me a responsabilizar que não estou bem, mas vamos avançar. E acho que é isto que falta muito em equipas, em empresas, em
em casais, muitas das vezes. Mas não deixa-me ressalvar aqui um desvio, que é, mas não usar isso como uma desculpa para não ir Não, para a não, não, frente. não, 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 é só mesmo ter a noção de responsabilização. É o que é que está dentro do scope que eu quero fazer? É isto. Quais são as ferramentas que eu tenho? São Estas. estas. Quais são as ferramentas que eu preciso? Preciso de ganhar aquelas. E vamos embora, Sim, né? e é uma E das, acho que é das isso que. pressuposições que nós falamos muito aqui no livecast, é precisamente que tu tens os recursos todos para poderes começar a fazer, e se não tens, tens como adquiri-los. Claro. Qualquer coisa que faças na vida, e quem nos ouve agora, eu convido-vos a fazer este exercício. Pensem num objetivo que vocês querem claramente atingir durante este ano. Escrevam-no num papel, escrevam-no no Notion, escrevam-no num bloco de notas, o que quer que seja. E agora, façam uma decomposição desse objetivo de pequenas tasks. Olha, eu preciso de alcançar isto, eu preciso deste micro resultado, eu preciso deste micro resultado. Vou dar um exemplo. Eu este ano quero começar a treinar 3 vezes por semana. Então, eu primeiro preciso deste resultado. O que é que eu preciso para treinar? Preciso de um equipamento para ir ao ginásio. Então, eu primeiro, o meu resultado vai ser ir à Decathlon, passo aqui a publicidade, ir à Decathlon comprar um equipamento. A seguir, preciso de inscrever-me num ginásio. Então, o meu segundo micro resultado vai ser inscrever-me no ginásio, pagar a primeira É mensalidade, isso mesmo. ir a primeira vez, começar a ir a primeira vez durante 1 hora. E quando vocês começam a ver a checklist a aumentar, pensam, pô, agora já não vou parar. Então, mas já fiz isto tudo. Agora só me Aí falta mesmo está. ir ao ginásio. Já Aí tenho as está. condições todas, tenho os recursos todos. A parte da responsabilização é importante e também convido a fazer um exercício. E atenção, que eu antes fazia isto de forma inconsciente e quando mudei esta perspectiva e tomei mais atenção ao ambiente que me rodeia, percebi que isto acontece também de forma inconsciente nas outras pessoas e possivelmente até está a acontecer com as pessoas que nos estão a ouvir. Por norma, quando tu não consegues fazer alguma coisa, tu dizes às outras pessoas, tu quase que te vanglorias do teu fracasso. Ou Yeah. seja, tu chegas e dizes, pá, não consegui fazer isto. E está tudo bem, humildade, tudo certo, são valores. No entanto, isso repetido muitas vezes torna-se um mantra. Desculpa, acima de tudo. E sendo um mantra, para ti é real. É Claro, é uma, a tua realidade. e começa a Yeah. ser uma crença. Yeah. E da mesma forma que uma visualização positiva, e aqui ainda num tema muito abstrato, uma visualização positiva traz-te um valor positivo, uma visualização negativa, ou então tu ouvires alguém constantemente a dizer-te que não consegue fazer isto, traz-lhe claramente um valor negativo. E o exercício que eu deixo é precisamente de monitorizarem quantas vezes num dia vocês se gabam ou dizem a alguém que não conseguem fazer determinada coisa. E E quando quando isso é a vossa bandeira, que é chegam a qualquer lado e a primeira coisa que dizem é essa. Ou eu seja, não consigo fazer isto, ou eu não estou, ou eu ainda não não é estou. o tema, não é nada, e a primeira coisa que vem é aquilo. Eu acho que aí normalmente é mais uma desculpa e uma culpabilização para os outros tentarem dizer não, mas tu não precisas de ir, descansa, ou não, porque senão isso nem era tema. Imagina, tu quando estás a correr atrás de um objetivo, esse objetivo é tema. Não, tu definiste aquilo, tens o teu plano traçado. À segunda é isto, à quarta é aquilo, à sexta é não sei o quê, e fazes segunda, quarta, sexta, um mês, 2 meses, uma semana, um ano, 10 anos, o que for. Isso nem é tema. Rapidamente, tu, como eu, se falhar ao ginásio ao domingo para ir contigo, tenho sempre matemática. Olha, hoje dei-me qualquer coisa, amanhã não posso fazer não sei o quê. Isto é um caso real, partilhado aqui, que é, normalmente, quando tu tens que dar uma desculpa, é que Verdade. isso se torna tema. Porque senão é só o 9 to 5 É fazer o que o tem que ser feito. fluir natural da vida. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. E há outra que me perguntam muitas vezes, e acredito que também, e se calhar a quem nos ouve, que é: vocês falam muito bem disso, implementam as coisas, eu até vos conheço e realmente isso acontece, mas como é que vocês se mantêm? E há uma coisa que eu gosto particularmente do Paulo Musi, se não conhecem é alguém que vocês devem procurar nas redes, que o Paulo Musi diz: tem que ser 99% de consistência e 1% de motivação. Esqueçam a motivação, esqueçam o final de dezembro, esqueçam é o meu aniversário. Não, é só fazer as mesmas coisas todos os dias. Os Se vocês básicos. veem a excelência toda, desde o desporto, é fazer a mesma coisa todos os dias. Quando veem a dieta do Ronaldo é comer brócolis com frango durante 30 anos, é aquilo que ele faz para ser o número um. Ele identificou que devia ser aquilo. Eu não sei se nutricionalmente é certo ou não, mas tu ouves histórias de diferentes pessoas que definiam um objetivo e o plano para lá chegar é executar. Ou seja, consistência, consistência, consistência. É claro que há dias que temos mais motivação e há outros que temos menos. O que é que têm que fazer? Aproveitem a motivação e façam o dobro da consistência nesse dia. Mas é manter mesmo a consistência. O Musi brinca muito com isso, mas é isso que te faz ser, atingir. Tu não precisas de ser o número um, mas que te faz atingir os teus resultados. E se pensares no nosso caso em particular e pessoal, porque é só sobre esse que nós podemos falar, no Claro. nosso caso,
tu só começaste a ter resultados claramente quando implementaste isso, em qualquer Claro. área da tua vida. Sim, sim, Quando tu sim. te tornaste uma figura de destaque em Portugal pela parte da engenharia ou pela parte de inovação, foi porque tu, durante, 10 desde que eu te anos. conheço, Yeah. desde que eu te conheço e até antes, porque nós já nos conhecemos muito Sim, sim. depois, fizeste consistentemente determinada pesquisa, determinada conhecimento de uma determinada área, e Às quando vezes sem ter retorno nenhum daquilo. mas eu acho que involuntariamente tu não, esse retorno chega-te, tu Claro. não o consegues prever. Ou seja, lá está, a Sim. imprevisibilidade está E lá. a tua pergunta do início foi interessante, foi, então, mas tudo aquilo, todos os resultados que obtens vêm deste planeamento, desta execução? Sim, eu acredito que sim, porque os que são imprevisíveis também vêm de lá. Exatamente. Porquê? O ano passado, o Ruben referiu agora essa questão, fui premiado com o prémio da Ordem dos Engenheiros, fui a N entrevistas, apareceram muitas outras coisas, mas que dependem daquele prémio, que aquele prémio depende dos 10 anos em que eu lutei para que as coisas acontecessem, que dependem da minha consistência diária em licenciaturas, mestrados, no trabalho, na indústria, no trabalho atual. Ou seja, é imprevisível, eu não os planeei, certo, mas vêm dos resultados que da consciência do dia, após dia, após dia, após dia, sempre a fazer a mesma coisa. É chato, para mim já não é porque é uma forma de estar e para ti também não é. Porque É a não. forma. E outra coisa aqui que é que acho que devemos falar disto agora, que é não dispersar em termos de objetivos. Tu conheces-me, já lidas comigo há vários anos e sabes que os meus 4 ou 5 KPIs anuais é sempre os mesmos. O que é que vai acontecer? Vão-me mudando de gama. Porque primeiro era para fazer licenciatura, depois era para fazer o mestrado, depois era para atingir não sei o quê, depois era para escrever não sei quantos artigos científicos, depois era para passar isto, depois era para dar aulas, Verdade. depois era para testar isto, depois era para dar palestras, depois era. Mas, se forem ao core, os pilares é sempre os mesmos. É manter aprendizagem, é manter objetivos para a parte familiar, para a parte financeira, para a parte. Não há 10 ou 20 objetivos novos todos os anos. São os mesmos, com um bocadinho de fine tune. E eu acho que é isso que também, muitas das vezes, não nos deixa atingir objetivos. E eu digo isto porque é teste pessoal. Naqueles que eu deixo mais são aqueles que caem. Ou seja, quando eu tento ir muito fora do scope é quando caem, porque nós não temos tempo para tudo. E este autoalimentar de projeto em que nós conhecemos pessoas novas que trazem ferramentas, que os nossos ouvintes também aprendem coisas novas e partilham connosco, nós partilhamos com os ouvintes, estamos a aprender. Isso faz com que a gente tenha mais capacidade de comunicação para, num cliente, numa aula, Uhum. numa palestra, termos mais capacidade. E na palestra aprendemos e falamos que podemos trazer para o projeto. E isso também faz com que nós levamos para o trabalho. E o trabalho também levamos para casa. Ou seja, estes objetivos, vocês podem ver no início do ano há muitos vídeos sobre isto, muitos podcasts a trabalharem, e bons podcasts que eu já vi nesta área agora nos últimos dias, falam todos disto. É poucos objetivos consistentes e com os tais juros compostos, ou seja, que sejam mais ou menos os mesmos. Pá, mudar, sim, vamos meter um novo e manter quatro antigos, vamos meter um novo para o ano. Eu acho que isso dá uma dinâmica também de colher frutos mais tarde. Tu puxaste a temática, foi reconhecido, fui a palco, o que eu disse foi isso mesmo, ou Uhum. seja, aquele prémio é desde a minha professora primária. Sim, mas imagina uma coisa, tu estás a falar do ponto de definir objetivos e quando nós começámos aqui esta livecast sobre resultados, falei precisamente de quando tu não tens um propósito, tu não tens uma solução para um problema, porque os Certo. problemas são sempre resolvidos com resultados. Portanto, se eles existem, existe também o resultado de alguns, porque senão não era um problema. Um problema que não tem uma solução, deixa de Claro. ser um problema. E quando nós falamos sobre esta questão de definir os pequenos objetivos, nós temos que perceber claramente que parte de consistência vem da tua mente, mas o teu corpo não quer ser consistente. Isto, Aham. biologicamente, está mais do que comprovado. Para já, tu quando queres ser consistente, tens que gastar um determinado nível de energia. E esse nível de energia está a tentar ser poupado pelo teu corpo. Então, quando tu queres ser consciente, tu estás a contradizer o teu corpo. Yeah. Então, o que é mais importante tu perceberes antes disto tudo de definir projetos, ou definir resultados, ou definir objetivos? Metodologia, É yeah. perceber que vais entrar numa luta interna em que tens mais a ganhar do que a perder. Tu queres ganhar ou queres perder? E quando tu percebes que queres ganhar porque queres realmente ficar com aquilo como bandeira do teu resultado, ou seja, aquele micro resultado acumulado dando sucesso naquela área, vai-te identificar como pessoa e vai fazer com que tu tenhas uma autoperceção muito maior, porque disciplina não é que mais do que respeito próprio. Sim. E quando tu Sim, percebes sim, que sim, sim. disciplina não é mais do que respeito próprio, tu pensas assim: como é que eu me consigo submeter a 8 horas de trabalho numa empresa sem falhar um único horário? Às 8 horas estou lá, ou às 9 estou lá, e até às 6 estou lá, e à hora do almoço vou almoçar àquela hora, mas às 2 estou lá, ou à 1h30.
Tu consegues fazer Ok, isto durante 40 anos, mas tu não consegues levantar um bocadinho mais cedo para meditar de ler, manhã, meditar, ler. yeah. Tu não consegues ir a um ginásio. Pá, o ginásio é um exemplo que nós usamos e estamos sempre a falar disto, mas ir jogar um paddle, não consegues ir Sim, sim. estar com os teus Isso é amigos, o cão. passear o cão. Ou seja, porquê? Porque tu estás constantemente a dar mais peso ao teu ao hardware, neste caso, do que ao Yeah. software. Se hardware é o corpo, software é a mente, o corpo, o cérebro é hardware porque tu consegues tocar. Ou seja, se tu perfurarem o crânio, tocam-te no cérebro, mas nunca te vão tocar na mente. Yeah. Porque a mente é aquela parte de software abstrata que define todos os caminhos que tu queres implementar a Também seguir. torna único até certo ponto. Os dois temos um cérebro, mas as nossas mentes há de ser totalmente diferentes, Assim, né? e o cérebro vai-se degradar. Claro. Mas há aí uma coisa muito importante que tu tocaste e chamaste-lhe propósito, e eu diria que sim, é o propósito, mas eu, e pode dar jeito a quem nos ouve, chamo-lhe o porquê. Que é, porque é que eu quero fazer isto? O grande porquê. O grande porquê. Porquê é que eu quero fazer isto? Porquê é que eu quero ir ao ginásio? Por causa disto. Porquê é que eu quero ler? Por causa daquilo. Propósito, sim, no fundo é propósito, o Ruben tem toda a razão, mas se for mais fácil para vocês, chamem porquê? Porquê é que eu estou a definir este KPI? Porquê é que isto é importante para mim? Porquê é que é importante para a minha vida, para aquilo que eu faço? Eu acho que isso é um grande ponto. E outra coisa que eu acho que devem fazer nesta jornada, e uma vez ouvi isto pelo presidente do Porto, da Câmara do Porto, que ele disse numa palestra onde eu estava, ele falou e disse que uma ovelha nunca se tosquia ela própria. E aquilo fez-me pensar, e eu no final fui ter com ele e perguntei-lhe, Rui, o que é que isto significa? Ele disse, Bruno, tu nunca vais conseguir melhorar se tu só ouvis a tua própria opinião. Ou seja, a ovelha não se consegue tosquear ela própria. Tem que vir uma pessoa externa, com conhecimento de tosquia, com as ferramentas para tosquiar. E ela vai nascer uma nova lã, vai ser uma lã diferente. E a seguir vem outra vez uma pessoa externa e traz-lhe alguma informação. E nestes objetivos, levem esta história engraçada e real convosco, que é e o Ruben disse isto, acho que de uma forma indireta, mas rodeiem-se de pessoas que vos permitem tosquear, ou seja, pá, ouvir aqui uma coisa diferente, saber alguma coisa, porque senão ficam fechados, como tu disseste, é aquele teu conhecimento, só vês até ali, estás naquela ignorância positiva, mas eu acho que isto é realmente importante e muitas das vezes temos tendência a não querer partilhar. Claro que é assim, não partilhem à toa, sem qualquer tipo de percepção. Mas às vezes partilhar com alguém, olha, eu acho que vou fazer 20 caminhadas este ano. E esse alguém pode-vos dizer, olha, não, faz 25. Porque eu testei fazer 25 e a mim correu bem. E vocês pensam, olha, então, se eu disse 20, ele disse 25, vamos fazer 23. Mas já faz alguma coisa diferente. E se calhar esses três fazem a diferença. E esta história da ovelha marcou-me e eu uso muito isto aliado ao porquê, que o Ruben acabou por referir, que é porque é que eu quero fazer isto e às vezes preciso de alguma coisa externa para me criticar, no bom sentido, para me fazer pensar, para me fazer questionar aquele objetivo. Eu acho que isso é muito importante e acho que é algo que devemos também deixar aqui porque ambos fazemos isso e acho que é de valor. E quando tu defines um porquê, por norma, tu esqueces de uma parte importante que é a tua identidade. Sim. Repara que e isto já me aconteceu e por isso é que eu estou a comentar. Às vezes tu defines objetivos que eles não são teus sequer. Tu defines objetivos que são de outras pessoas, estás a ver? E tu estás tão longe do teu porquê, tu estás tão longe do teu propósito, ou da tua inclinação primordial, que é realmente uma palavra que eu gosto, ou um E acho que já conjunto de todos fizemos palavras. muito isso na vida. Eu já fiz isso muito. E tu afastas-te tanto da tua curva, ou seja, o teu caminho era este e tu vais tanto para aqui, porque por alguma razão, quer que seja, porque é o curso dos teus pais, é a voz da objeção, é a falta de recursos que tu tens em percepção, ou alguma voz alheia que te disse não faças isso assim, e tu afastas tanto, tu chegas a uma Ou porque fase. achas que é mais fácil não falhar. Se alguém me está a dizer, tu pensas, se alguém me está a dizer, eu vou para ali, se calhar é mais fácil não falhar. Ou seja, é quase como uma justificação. Estou a falar em primeira pessoa, quase como uma justificação de se eu falhar, foram os outros que me disseram. E para o outro lado Mas é isso se aí é eu uma falhar, desresponsabilização tua. aí está. Por isso é que eu falei na responsabilização. E isso Porque fiz vem, isso em tempos. isso vem de uma coisa mais profunda chamada ego, Yeah, egocêntrico. yeah, O teu centro é o ego, e o ego é uma forma de proteção. yeah. Então ele faz com que tu reduzas os teus erros. Tens um ego grande, tu não estás habituado a falhar. Tu estás habituado a ter o quê? Muitas recompensas que aumentam o teu ego. E por isso Não é que quer dizer que tu decides, és. yeah, e decides para ter mais recompensas ainda. Yeah. Mas isso E, é uma coisa muito interessante. e é proporcional. Eu diria que se isto fosse matemático e sendo de base de engenharia,
Se tiverem engenheiros a ver também este episódio, deixem aí um comentário a dizer eu também sou engenheiro, porque por norma nós temos uma dificuldade que é raciocinamos muito de forma pragmática, muito A, B, C, e às vezes deixamos pontos que são extremamente importantes da parte emocional. Então, se tiver algum engenheiro a ver isto, deixem também um comentário só para nos identificarmos uns com os outros. E tu deixas de dar resposta emocional ao teu ego. Aquilo é uma segurança, é uma forma de tu sentir seguro, é uma forma de tu não mostrares fraquezas numa sociedade Não. competitiva. Ou seja, tu dizes que se eu tenho um ego tão grande, automaticamente as outras pessoas têm uma percepção de valor Yeah, yeah, minha muito maior. Nunca acontece. Muito, muito, muito raro yeah. acontece. Se vocês virem isto a acontecer algum dia ao vivo, gravem e mandem para a Fórmula do Sucesso. Uma pessoa que tenha um ego gigante, por norma, não tem uma percepção de valor maior por causa desse ego. Até ao contrário, é rapidamente identificado como uma pessoa insegura, alguém que não Yeah. consegue ser confiante naquilo que está a dizer e, o mais importante do que isso, alguém que não transmite também competências para fazer o que quer que E seja que ou tenta passar. tiranizar. Isso é outra coisa muito importante, que é, e faixa etária que nos ouve, é faixa etária dentro da nossa, um pouco mais, um pouco menos, que trabalha, que lida com líderes, que lida com várias pessoas, e normalmente esse tipo de perfis tenta sempre tiranizar. Ou seja, ou para já culpabilizar, que é, isso aconteceu porque tu, qualquer coisa, e isto pode ser docentes, pode ser chefes, pode ser líderes, nunca se responsabilizam eles próprios. O egocêntrico nunca diz assim, a culpa é minha, ou seja, extreme ownership, Jocko Willing, responsabilização que falamos aqui, que é abaixo de mim a culpa é toda minha. E se tu vês em qualquer sítio, é se eu tenho uma equipa, a equipa falha, a culpa é minha, ponto final. Não tenho que estar a dizer, olha, a culpa foi tua. Claro que podemos conversar para tentar perceber alguma coisa, mas normalmente o perfil egocêntrico tenta ser tirano, ou Verdade. seja, tenta meter o pé no pescoço e para quê? Que é para não serem vistas as fraquezas de egocentrismo, de necessidade de ser bajulado, necessidade de ser aceite. E eu acho que é isso. Isto é muito falado. Vocês podem ouvir vários pensadores de altura, há vários podcasts que podem consultar sobre isto, mas isto é mesmo quase um perfil que é eu vou ser assim porque não estou bem comigo próprio, não estou completamente à vontade. O que eu vou fazer é vou tiranizar porque é muito mais fácil eu não perder esta figura. Dificuldade. A maior parte das vezes as pessoas percebem logo isso e por trás é visto de uma forma que é mais, não diria ridícula, mas que é mais de percepção de ok, está bem, é isto que acontece. E isto é algo bastante importante e uma ferramenta para, ao definirem estas metas e resultados e objetivos, também saberem com quem lidam todos os dias. Então, o conselho deste livecast, que ninguém o pediu, mas vai levar na mesma, é não deixem de aprender coisas novas por causa do vosso ego. É isso Não mesmo. deixem, não deixem de se expor a situações embaraçosas por causa do vosso ego. Não deixem de sair da zona de conforto por causa do vosso ego. Mais importante do que isso, não deixem de absorver conhecimento de outras pessoas só porque vocês automaticamente acharam que elas não tinham competências para vos ensinar. Porque, por norma, todos nós temos um conjunto de experiências pode ser passado a outras pessoas e que vai melhorar a vida delas. Nós já aprendemos com pessoas que nem sequer à escola foram ou tiveram um nível de educação muito baixo. E reparem que aprendizagem e educação são coisas completamente diferentes. Totalmente disperso. Educação é onde tu avalias, por norma, o processo de aprendizagem. Educação é feita através de exames e serve precisamente para te retirar, extrair os resultados do teu processo de aprendizagem. Yeah. Educação até vem da palavra em latim educere, que significa precisamente tirar ou extrair. E isto faz com que tu, no método educacional, como nós o conhecemos na escola, comeces automaticamente a pensar: eu não sou bom para aprender. Mas não é por não seres bom para ser ensinado que tu Não. não és bom para aprender. Porque isto são coisas diferentes. O seres bom para ser ensinado significa que tu tens capacidade plástica de te adaptares à forma como te estão a explicar alguma coisa. E o seres bom para aprender significa que tu tens capacidade para te submeteres a novos ciclos de aprendizagem e de experiências. Há muitas formas de aprender. Há a forma de exposição, que é o que está a acontecer aqui. Nós estamos a dar temas para cima da mesa. Vocês desse lado mentalmente estão a ouvir e constantemente a comentar, porque é assim que funciona um processo de comunicação. Eu ouço e, a menos que eu seja apático no meu sentido crítico, eu estou a comentar mentalmente aquilo que me estão a dizer. Sim. Olha, concordo com este ponto. Olha, isto é uma visão totalmente dispara daquela que eu tenho e consigo fazer um processo de sentido crítico ou de pensamento crítico. No entanto, quando tentas ser ensinado, há várias variáveis que fazem com que tu não consigas aprender. A primeira é claramente um mau professor.
Um Claro. processo de ensino, uma aprendizagem, nunca acontece com um único indivíduo. Há sempre um professor e há um aprendiz. Neste caso, eu estou-te a ensinar uma coisa, tu estás a absorver. Quando tu estás a falar, estás-me a ensinar e eu estou a absorver aquilo que eu quero absorver. Então, quando tu percebes que não há nunca uma má aprendizagem, há formas diferentes de aprendizar, neste caso de aprender, tu sabes que tu não és um mau aprendiz. E aí tu vais te expor a novos ciclos de aprendizagem, vais iterar aquilo que é uma aprendizagem simples, vais perceber uma aprendizagem em duplo loop ou generativa e vais te expor a novas zonas de desconforto. Eu gosto de Yeah. lhes chamar assim. Isso é muito importante porque isto é totalmente disparo. Pode não parecer, mas vou-vos dar um exemplo próprio. Eu sempre fui muito bom aluno, eu sempre fui muito bom a aprender, mas quando eu comecei a aprender por mim próprio, eu tive que me reconfigurar totalmente. Ou seja, Aconteceu a mesma coisa. peguei numa obra de literatura, ler sozinho, a primeira vez não correu bem, a segunda, aprender a aprender, ler mais Nem coisas, era trazer. literatura. Lembra-te o primeiro livro. Eu comecei a ler livros muito tarde em relação às pessoas normais. Ou seja, eu comecei a ler mesmo muito tarde. Eu diria que comecei a entrar em livros daqueles que lemos hoje em dia, talvez um ano antes da pandemia. Foi mesmo Sim, muito tarde em sim, relação ao sim, sim, processo sim. normal. Eu tenho amigos meus que leem desde os 12 anos. Ok. Portanto, foi um processo muito tardio. No entanto, foi um processo que nunca aconteceu antes porque eu percebi que não tinha descoberto um tema que me estimulasse. Lembra-te do Certo. primeiro livro que tu leste deste estilo? Lembras-te qual é que foi? Hábitos Atómicos? Lembro. O primeiro livro de todos que eu li, sem ser o Pai Rico, Pai Pobre, o segundo livro que eu li foi o do Brandon Bouchard, acho eu, Regras de Alta Performance, algo do género. E aquilo na altura, não minto, foi os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Stephen Covey. Yeah, e depois foi o do Brandon. Um, eu acho que aí, e depois eu li novamente, sim, isso foi uma. Para já foi uma novidade brutal. Parecia que estava a ter Parecia que estavas acesso a conhecimento oculto. oculto, que nunca Yeah, tinha tido aquela exatamente. oportunidade. Depois tu vais lendo alguns e aquilo vai ficando repetitivo, mas depois fica repetitivo até certa fase. Porquê? Porque eu acho que fica repetitivo a primeira vez porque tu achas assim, eu já sei isto tudo. E eu tive essa fase, só que depois pensei assim, mas quando isto é que eu aplico? Nada, então se não aplico, não sei. Não sei, simplesmente. Voltei a ler aquilo e a aplicar. Ainda hoje tive uma conversa com um amigo nosso, mesmo nesse sentido, que é quando eu voltei a ler aquilo a aplicar, olha, isto vale a pena, isto não vale, isto vale, isto testei não, isto testei 2 semanas, é que comecei a aprender e depois quando li novamente já lia com mais, ou melhor, com menos ego, que é do género, ok, eu até já li isto, mas isto é aqui 10% diferente daquilo que eu vou fazer. Claro. Ou seja, eu atingi ali um pico, li, atingi um pico de confiança que era eu sou da alta performance, mas depois tive o contrário, que foi, não, já li, mas o que é que eu aplico? Nada. Se não aplico nada, não sei. Ou seja, eu vou ler novamente Sim. e quando li, e hoje já não leio tanto dessas temáticas, Uhum. mas quando leio, há uma aprendizagem. Aconteceu Porquê? exatamente a Porque mesma mudei o coisa. chip de género de eu leio sempre qualquer coisa como se não soubesse nada. Nada. Eu vou para uma conversa, e isto, houve alturas da minha vida que não foi assim, que é, mais uma vez, que eram confianças, chegava ali, não, eu já sei isto tudo. Eu agora acho que nos últimos 3 anos cada vez sei menos coisas e leio coisas profundíssimas, estudo coisas profundíssimas, mas cada vez acho que sei menos, porque fascina-me a sentar-me a uma mesa de família, de uma coisa qualquer e estar só a ouvir as pessoas. Ou seja, estar só a isto não é estar a fugir à temática, mas isto é mesmo muito importante quando nós aprendemos, quando nós lemos e a diferença entre aprendizagem e aprenderes depois, como tu disseste, por ti próprio, há toda uma descoberta. Precisas de aprender a aprender, precisas de não perder o passo, precisas de saber, ou seja, tens que definir resultados e objetivos para continuar a aprender sem teres um teste. Qual é o problema da educação tradicional? Tu estudas porque tens uma deadline. Deadline é dia 17, o teste é dia 17 de manhã, teste, foi ao teste. Então e agora se não houver deadline, como é que continuas a progredir? Eu acho que esse é, da segunda parte, e tu trouxeste aqui essa parte muito interessante que eu nunca tinha pensado nestas duas dinâmicas de aprendizagem, e esta é, quando vocês continuarem a aprender sem terem deadlines, é quando estão no momento certo. Ou seja, aprendem, definem os resultados, Yeah. atingem-nos sem ter deadlines. Isso aí é quando realmente a coisa está com o quê? Está com o hábito, está com a consistência e está com o que é necessário para realmente atingir os E há objetivos. um exercício que nós fizemos e falámos várias vezes dele também já no Patreon, quando publicamos alguma coisa, mas nós falámos sobre a forma de aprender mais rápida é ensinar a outras pessoas. Sem dúvida. E quando nós começámos a estruturar informação para ensinar ou passar a outras pessoas, nós começámos a fazer uma análise muito mais profunda dos conceitos. Imaginem isto.
Nós temos um método que criámos há 3 anos e que aplicamos todos os dias, todos os anos, todas as semanas iteramos esse método. Ou seja, isso significa que definimos os KPIs, a monitorização, vamos lá e damos o check a ver se está ou não a acontecer. Planeamos a semana a dizer tem que haver estes micro resultados para estes resultados baterem certo. E quando vamos agarrar no método para passar a uma masterclass exclusiva das pessoas que estão no nosso Patreon da Fórmula do Sucesso, nós chegámos à conclusão que isto funciona para nós, mas para ser passado para outras pessoas tem que ser criado de uma forma mais objetiva, Sim. mais abrangente. Isso significa que nós tivemos que nos pôr no lugar de pessoas que nunca planearam na vida. Então o nosso método tem que funcionar para pessoas que nunca planearam. A seguir tivemos que nos pôr no lugar de pessoas que já planearam e tiveram a sensação de frustração, como nós, de que o planeamento falhou. Ou seja, pessoas que chegaram ao final de 2024 e sentiram, pá, isto, Yeah. isto não funcionou. Eu, Isso mesmo. eu em junho já não sabia como é que estava o meu progresso. E porquê é que nós conhecemos esta dor? Porque nós tivemos lá também. Esta dor de saber que planeei e não saber como é que está o meu progresso foi a frustração que nos motivou depois a escalar Yeah. para um método que funcionasse. Então o que eu quero dizer com isto é, sempre que nós criamos uma metodologia para apresentar a alguém sobre determinado tema, vocês querem aprender a investir. Eu próprio fiz isto, eu queria aprender a investir. O que é que eu fiz? Criei uma página de Instagram, chegámos aos 6 mil seguidores na altura. Nota preta, a mítica. Exatamente, onde eu ensinava pessoas conceitos de É. investimento. Porquê? Porque primeiro, eu tenho um defeito muito grande que é perfeccionismo, e isto é um defeito, é uma atitude de procrastinação, e Yeah. consegui identificá-lo e diminuí-lo. Mas eu na altura era tão perfeccionista que eu para ensinar alguma coisa tinha que ir ao buraco do coelho lá ao fundo Lá buscar. está. Pô, Yeah. eu lembro muito bem, quando falei sobre ETFs, pá, isto estamos a falar em 2020, 2021, falar sobre ETFs no Instagram. Em Portugal já havia muita gente a Yeah. fazê-lo. Só que eu pensei assim, como é que eu me vou destacar desta malta que fala sobre ETFs? Claro. Então eu fui perceber o que é que era um fundo de gestão ativa, mas o que é que são as empresas que gerem? E como é que é feita as stakes destes fundos? Só para te explicar o que é um ETF. Que eu consigo te Claro. explicar que é uma cesta de ações em que tu compras a cesta das ações Yeah, e yeah. investes ali. E quando tu crias uma metodologia e crias um conceito para passares a outra pessoa, tu ganhas uma noção profunda daquele conceito que depois te permite escalar para uma mente criativa dimensional, mas isso é um tema para Não, outro livecast. e aí outro ponto só para culminar, e porque eu sou um ávido iterador dos métodos, que é a fazer este exercício que o Ruben disse aqui, que é muito importante, é trazer um método que seja genérico o suficiente, escalável o suficiente e adaptável a todas as necessidades. Porquê? Vou-vos dar um exemplo. Este método, como o Ruben falou, está a ser iterado há cerca de 4 anos. O método inicial que nós iterámos era em base de 6, 7 livros, Ciclo do Hábito, Aquele bullet planner que tu o tinhas Bullet de Planner, os hábitos atómicos, do os hábitos das 7 pessoas altamente eficazes do casos, o Stephen do Tony D. também. Robbins, o Clube das 5 da Manhã, o Monstro que Vende o Seu Ferrari, ou seja, era as iteraçõezinhas todas e nós fizemos uma framework. E depois era manhã, tarde, dia, depois era o dia todo, depois era só à Quando noite. implementámos aquela parte do que tu trouxeste do Benjamin Franklin, lembras-te? Sim, sim, e De aquela grelha. eu andei um tempo e depois cansei. Essa também não funcionou para mim, mas Mas testámos. era bom e eu fazia aquilo todos os dias, durante 6 meses, mais se calhar ali religiosamente, e preenchi isto e preenchi aquilo, os 13 do Benjamin, até que disse, isto não dá, isto é exaustivo, é muito profundo para não me trazer os resultados que eu quero. Era muito Mas maçudo. aí aprendemos uma coisa, porque depois eu virei aquilo tudo ao contrário, e de lá saíram 3 pontos mais fáceis de motorizar, e acho que isto que o Ruben diz é mesmo muito importante, porque com tanta interação, com tanto teste, que agora acontece menos, Uhum. porque houve um boom, houve uma leitura muito grande, houve uma adaptação, e agora, como isto já está tão intrínseco, qualquer adaptação tem que ser mesmo muito E bem funcional. ponderada, porque senão vai alterar o ambiente, vai alterar os hábitos, tem que ser muito funcional, e isto que o Ruben disse, ao pensarmos, ao dizer, ok, como é que nós vamos partilhar isto, e isto não surge do nada, isto surge, eu recebi cerca de 16, 17 mensagens sobre esta temática, a dizer, Bruno, ajuda-me a programar 25. O Ruben recebeu umas tantas, e nós pensámos, não vale a pena eu estar a fazer um sistema, um curso, uma ideia para todas as pessoas, vamos pensar num método genérico, Para escalável, disseminar. e para disseminar, porque senão pensem isto, é impossível estar a responder a todas as pessoas e explicar, a fazer sessões one-on-one, ou seja o que for, para conseguir passar isto. E porquê? Porque as pessoas lidam connosco diariamente,
vão percebendo que nós o fazemos, vocês aqui também vão percebendo que nós acabamos por fazer, mas é isto mesmo, ou seja, como há este gosto, como há esta paixão, ou este responder do porquê, a iterar e a iterar e a iterar, e eu chego ao pé do Ruben no dia a seguir, ou numa viagem, olha, trago mais esta ideia, bora testar, e o Ruben diz, epá, tenho esta aqui, vamos testar, olha, esta caiu, e às vezes há uma coisa interessante, há delas que eu trago, que ele aplica e eu deixo cair, há delas que ele traz, eu aplico e ele deixa cair, há delas que nós trazemos os dois e utilizamos os dois, há delas que trazemos os dois e caem. Porquê? Porque, mais uma vez, vai da vida que levam, dos hábitos que têm, da forma como estas coisas encaixam na vossa vida, e acho que isto que é a parte mais interessante, porque nós neste método também vamos passar algo que é genérico, que traz resultados, se não fazem nada ou se fazem alguma coisa, muito mais organizados e muito mais rápidos, mas o que eu quero um dia é daqui a 6 meses, um ano, encontrar-vos na rua, como muitos agora já nos abordam, e dizer assim, pá Bruno, olha, peguei naquilo, fiz mais isto, isto e isto, testa isto. É isso que eu estou a falar por mim, mas acho que é isso que a fórmula quer, que é uma comunidade que pegue nisto, itere e nos venha dizer, olha, vocês têm é que experimentar fazer aquilo, naquele passo, aquela parte ali vai mudar completamente a organização do vosso ano. Porquê? Aprender. Ou seja, mais uma vez, aprender e aprender em conjunto e em comunidade. Como dizemos no Instagram, nós queremos é criar uma comunidade de mentes extraordinárias. Se ainda não nos segues, Fórmula do Sucesso Podcast no Instagram, no YouTube estamos também a Fórmula do Sucesso, Spotify também estamos presentes em Apple Podcast, ou seja, não tens desculpa nenhuma para não estares connosco e realmente moldares o teu nível neurológico, o teu ambiente e começares a perceber como é que vais evoluir, potenciar-te e mais importante do que tudo, não vais fazê-lo sozinho, vais fazê-lo connosco. O meu nome é Rubén Dias Marques, Bruno Lopes e Silva. Vemo-nos no próximo episódio.